Então, falando um pouco sobre o tecido conjuntivo, ele é o tecido mais abundante, ele tem muita matriz extracelular com células muito espaçadas. Os principais são o tecido adiposo, que serve para reserva, sanguíneo, que serve para transporte e defesa, cartilaginoso e ósseo, que serve para proteção e sustentação. Ele é feito por dois componentes principais, a matriz extracelular, que ela é feita de substância fundamental, amorfa, que nada mais é do que água mais proteínas, sendo essas proteínas glicoproteínas, que são proteínas, é uma cadeia com a maior parte de proteínas e a menor parte sendo glicose, e as proteoglicanas, que são uma maior parte de glicose e uma menor parte de proteínas, com uma função amina na cadeia. Também, essa matriz extracelular tem fibras proteicas, as colágenas, que são feitas de colágeno para resistência, as elásticas, de elastina para elasticidade, e as reticulares, de reticulina para formar um retículo, que é uma rede que vai abrigar as outras células do tecido conjuntivo. Agora, o outro componente do tecido conjuntivo são as células dele. A gente tem os fibroblastos, que produzem substância intercelular, né? A matriz extracelular. Também tem o fibrócito, que é a versão inativa dele, tá? Todas as células, elas têm, quase todas as células têm isso aqui. O fibroblasto é a versão jovem, que está ativa, e o fibrócito é a versão adulta, que está inativa, mas ela pode ser ativada, se ela tiver uma pulsão. Por exemplo, no caso do fibrócito, ele pode ser usado para fazer cicatrizes, porque tá no sangue, as células no local do corte, por exemplo, elas vão ser usadas, que estão por lá. Aí, os fibroblastos, eles são assim, eles são ramificados, eles têm, no caso, esse núcleo aqui, que é um núcleo mais claro, que ele tem DNA ativo, que é a eucromatina. Os fibrócitos, eles já têm esse formato fusiforme aqui, que eles não são ramificados, eles têm um núcleo pequeno e escuro e eles têm heterocromatina, né? É um DNA inativo. Outra célula que nós temos são os mastócitos, que eles não têm um formato regular, que eles contêm grânulos de histamina e heparina, sendo a histamina o principal mediador da alergia e a heparina um principal anticoagulante do sangue. Também tem o macrófago, que serve para fagocitar células inimigas, ele é uma célula ameboide, que ele tem esses pseudópodes aqui, ele tem origem no monócito, né, que é um tipo de leucócito. A gente tem outra célula, que é o plasmócito, que ele tem origem no linfócito B, que é através de AP10, que é nada mais do que saída do capilar sanguíneo, ou seja, o linfócito B, quando ele sai do capilar sanguíneo, ele ganha uma nova nomenclatura, que ele ganha plasmócito. Eles são basicamente essas células ovais, que ele tem esses núcleos esférico aqui, que ele tem cromatina em roda de carroça, que é o nome que eles dão, e o núcleo também é excêntrico, né? Aqui seria o centro, excêntrico, ele está para fora do centro. Ele serve para a produção de anticorpos, no caso imunoglobinas, e vale lembrar a diferença entre imunoglobinas e leucócitos, que as imunoglobinas elas são proteínas de defesa, enquanto os leucócitos são células de defesa. Também tem as células mesenquimais indiferenciadas ou adventícias, o nome já diz, né, indiferenciadas, células tronco, que formam outras células do tecido conjuntivo. Por exemplo, os fibroblastos, eu já falei, lipoblastos, condroblastos, osteoblastos e suas outras versões nativas, né?